Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para uma reflexão bíblica. Hoje, Dia das Mães, e nós queremos parabenizar a todas as mães. Um Dia das Mães diferente hoje, em virtude da enfermidade do coronavírus, mas de qualquer maneira nós queremos dizer às mães da igreja, às mães que estão nos assistindo, que nós as parabenizamos e desejamos que toda a graça do céu recaia abundantemente sobre suas vidas, sobre seus filhos, sobre suas famílias. Que o Senhor continue sendo gracioso, generoso e bondoso com todas vocês. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo e esta é a nossa oração. Amém? Muito bem, nesta noite nós vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, que servirá de base para a nossa meditação, ok? Eu espero que você possa estar acompanhando aí na sua Bíblia, na sua casa, a leitura do texto. Diz assim, Colossenses 3, 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos pensar na riqueza, na grandeza, na beleza desse texto. Eu queria, antes de continuar a meditação, orar. Convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa. O Deus que está aqui comigo, está aí com você. O Deus que está ouvindo a minha oração, também ouve a sua oração, mesmo que seja no mais absoluto silêncio. Ele conhece o coração. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para que possamos meditar e nos alimentar desta palavra, nos fortalecer, nos edificar e prestar glórias, honras e louvores ao Teu grande nome. Esta é a nossa oração e colocamos diante de Ti também, Senhor, todas as mães da igreja e as mães que nos assistem nesta hora, que o Senhor seja gracioso para com elas, console seus corações, anime as mães na missão, nobre missão que elas receberam do Senhor, de serem mães. Que o Senhor seja misericordioso com cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Este é o nosso assunto desta noite. Buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A triste pandemia que assola o nosso mundo, o andar de baixo, está nos fazendo refletir sobre muitas coisas. Está fazendo com que a gente repense a vida e muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, o isolamento social impõe uma mudança total dos nossos hábitos. Ficar em casa, se restringir, se omitir de sair, de encontrar as pessoas, é uma coisa que não estava nos nossos hábitos. É algo que nós estamos exercendo e que causa um desconforto, uma insatisfação para o nosso coração. Aprendemos nesses dias o valor da liberdade e da mobilidade.
a questão de ir e vir, a questão de se locomover pela cidade, aonde a gente desejasse ir, nós podíamos ir. Agora não é tão fácil assim. Então, nós começamos a descobrir algumas coisas. Por exemplo, a importância das amizades, a oportunidade de você apertar a mão, de dar um abraço, de chegar perto, de sentir a pessoa ao seu lado. Nós fomos restringidos, nós somos impedidos dessas coisas. A vida comunitária, a vida na igreja, o culto, as reuniões, os passeios, tudo isso mudou, tudo isso é diferente. Você encontra alguém agora e você apenas pode cumprimentar, ainda de máscara. É até difícil para identificar tantos rostos. Além disso, nós temos as consequências financeiras, econômicas, a quebra de tantas empresas, muitos empresários lamentando, chorando, desesperados, não sabendo o que fazer, não sabendo o que vai acontecer ainda a médio e longo prazo. A perca de empregos, quantas pessoas estão chorando porque perderam o emprego e não sabem como vão viver depois que acabar a ajuda do governo, porque o governo não vai poder ajudar para sempre também. A perca de vidas, descobrimos que somos vulneráveis, que somos frágeis, que o nosso governo é impotente, ele é incapaz de fazer milagres. Descobrimos que os projetos humanos podem falir, que os sistemas econômicos podem quebrar, países ricos estão preocupados. Enfim, nós descobrimos muitas coisas e vamos descobrir tantas outras. Até descobrimos que é possível viver com menos. E você que se queixava que ganhava pouco, que tinha que viver com pouco, você vai descobrir que o seu pouco não era tão pouco e que você pode viver com menos. Nós temos que reinventar, nós temos que nos adequar a tantas coisas que nós não imaginávamos. E tudo isso a gente faz, tudo isso a gente articula para viver aqui, para viver um pouco mais aqui no andar de baixo. Depois destas breves considerações, eu convido você para que a gente vá para a Escritura e procure meditar no texto que acabamos de ler. Pense comigo, se a pandemia nos levar a pensar e a buscar com mais dedicação, com mais afinco, com mais consciência as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus, creio que valeu a pena Deus permitir que ela chegasse até nós. Também creio que ela cumpre um propósito de Deus, porque como governador do universo, ele não estava alheio, ele não esteve impotente para impedir, ele não impediu, ele permitiu que viesse, porque há um propósito que a gente muitas vezes tem dificuldades para entender. Se a pandemia proporcionar um aquecimento na fé e proporcionar um despertamento espiritual para a igreja, é um grande trabalho que ela está prestando para a Igreja de Cristo e desafiando o mundo a pensar na sua fragilidade, na sua insignificância e na sua incapacidade. O livro de Colossenses é o maior tratado cristológico das Escrituras. Ele faz uma abordagem de Jesus Cristo, da sublimidade da pessoa de Jesus. O livro de Colossenses é o livro que fala com mais ênfase, com mais propriedade sobre a importância da pessoa de Cristo, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua glorificação. Ele fala
que Jesus foi recebido e está assentado à direita do Pai. Nós precisamos, como crentes, dar mais atenção e mais importância à ascensão de Cristo e à sua glorificação. Ele está assentado junto ao Pai como governador, como autoridade suprema, recebeu todo o poder e toda a autoridade aonde ele está assentado, e ele governa o universo. Falamos muito da encarnação de Jesus no Natal, falamos sobre a sua morte e a sua ressurreição na Páscoa, mas não falamos muito sobre a sua ascensão, sobre a glória dele ser assunto ao céu, dele ser recolhido para os céus em glória, e dele ser recebido, e dele se assentar à direita do Pai e receber a incumbência, e receber a glória de ser o governador do mundo. Se a gente prestar maior atenção à ascensão de Cristo, com certeza nós vamos ter outra visão, tanto das Escrituras, como da nossa vida, a vida que nós levamos aqui. Ele assentou-se à direita de Deus e recebeu poder para governar. Talvez nós devêssemos mudar o termo que normalmente usamos, que tudo está no controle ou sob o controle de Jesus. Talvez devêssemos dizer, tudo está sob seu governo. Governar e controlar são coisas diferentes. Controlar e governar tem uma diferença entre si. Mesmo que Deus controle, mas mais do que controlar, Ele governa. Ele governa, e governar é mais do que controlar. Quando a gente entende um pouco mais sobre o governo de Jesus, sobre a criação, a nossa vida toma outro sentido. A gente descansa, a gente se tranquiliza, está sob o governo dele, está sob o governo, ele que está na condução. Ele governa dos céus, e nos céus ele intercede por nós junto ao Pai. Se ele governa, e nós somos seus discípulos, vamos pensar, aonde ele está? Aonde ele está? Onde está a sede do seu governo? O texto diz, a sede do seu governo está nos céus ao lado do Pai. Mas ele também está aqui, ele está aqui conosco, através do Espírito Santo. Paulo diz, se vocês passaram pelo novo nascimento, se vocês morreram e ressuscitaram com ele, vocês estão juntamente com ele também assentados nos lugares celestiais. Se vocês passaram por essa experiência, então eu quero exortá-los, aconselhá-los e determinar que vocês devem buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo está. Lá está o nosso governo, é para lá que nós temos que olhar. Talvez nós olhamos muito para Brasília e pouco para o céu. Nós olhamos muito para Curitiba, para a sede do governo de Apucarana, para a sede do governo do Estado. Nós olhamos muito para Bolsonaro, nós olhamos muito para Congresso, para Senado, para Supremo, e não olhamos para aquele que governa todas as coisas, de onde emana toda a autoridade, aquele para o qual Isaías olhou lá no templo. Isaías estava preocupado com a morte do rei Uzias, mas quando ele vai ao templo, ele tem uma experiência, ele tem uma visão, ele vê o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono da sua glória, e então ele encontra descanso e diz assim, não era Uzias que mandava, era o que está assentado sobre o alto e sublime trono. Nós somos exortados pelo apóstolo Paulo a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita do Pai. O que significa buscar as coisas lá do alto? Eu queria pensar com você, o que significa isso?
Será que é esquecer de tudo que existe aqui? Será que é deixar de se envolver com o dia a dia, com o trabalho, se desligar de tudo e buscar uma vida de êxtase, uma vida de mosteiro, uma vida de isolamento, uma vida alienada e ignorando todas as coisas aqui? Será que é isso? Como eu devo entender esse buscar as coisas lá do alto? Devemos considerar algumas coisas. Primeiro, Jesus Cristo subiu e está sentado no trono da sua glória, está no governo do universo. Primeira coisa. Segundo, eu estou sob seu governo e eu tenho consciência disso, eu sei disso, eu aceito isso, eu me submeto a isso, mas eu vivo aqui na terra, eu vivo aqui nesse plano. Aqui eu planto, eu colho, eu trabalho, eu estudo, eu tenho amigos, aqui eu construo a minha história, aqui eu luto pela minha saúde, aqui eu luto pela minha família, aqui que eu subsisto. E aqui eu tenho que trabalhar, e aqui eu tenho que me envolver por causa da minha vida. O que é então buscar as coisas lá do alto? Buscar as coisas lá do alto não é se alienar das coisas desta vida, nem ignorá-las, mas é entender o governo de Deus e buscar viver aqui como o padrão do céu. Buscar viver aqui com o padrão do céu. Minha obediência se deve a Ele em primeiro lugar. Minha satisfação deve ser em primeiro lugar a Ele. Eu não oro assim: Pai nosso que estás nos céus, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Eu oro assim. Buscar as coisas lá do alto não é outra coisa a não ser: eu estou aqui para fazer a tua vontade aqui na terra. Os discípulos disseram aos líderes judeus quando foram proibidos de pregar o evangelho. Sabe o que eles disseram? Importa antes obedecer a Deus do que os homens. Importa antes obedecer a Deus do que os homens. Aquele que está sentado no alto e sublime trono disse assim: ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações. Mas os líderes humanos daquela estrutura social e religiosa disseram assim: não fale desse nome, não pregue esse evangelho, calem a boca. Então eles disseram: nós estamos buscando as coisas lá do alto, nós estamos sob o governo de Jesus. Sob o governo de Jesus você questiona qualquer governo, você pode desobedecer aquilo que contraria, que afronta, que confronta, que desafia, que desobedece o governo de Deus, mas não deve fazer o contrário, desobedecer porque você decidiu desobedecer. A desobediência nunca pode acontecer se não for para obedecer a voz que vem do alto. Os discípulos disseram: nós estamos buscando as coisas lá do alto e por isso obedeceremos àquele que nos mandou pregar o evangelho. Aquele lá do alto diz assim: ame, perdoe, tenha misericórdia dos pecadores, trate as pessoas como seres criados por Deus à sua imagem e semelhança, não se vinguem, não façam justiça com as próprias mãos, tenham paciência, tenham misericórdia. Esse é o comando do alto, essa é coisa do alto. Os homens aqui dizem assim: faça justiça com as próprias mãos, fale o que você quiser, brigue, discuta, faça o que você achar que deve fazer. Mas o governo do alto diz: faça como Jesus fez. Isso é buscar as coisas lá do alto. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos nos preocupado com isso? Será que nós temos buscado uma sintonia, uma sincronia e uma obediência à voz que vem do alto? Será que nós temos buscado viver uma sintonia e uma obediência com o comando
do governo supremo, ele diz: pensai, ocupai a vossa mente intensamente com as coisas lá do alto. Buscar tem a ver com submeter-se e obedecer. Pensar tem a ver com desejar se envolver intensamente com aquilo que diz respeito a Jesus Cristo e a sua glória. Ocupem a mente mais intensamente com as coisas do céu. Nós nos ocupamos demasiadamente com as notícias daqui. As notícias daqui são tóxicas, elas adoecem, elas fazem mal, elas desanimam, elas produzem em nós uma toxina terrível. As notícias daqui são cheias de mentiras, de fakes. As notícias daqui são para colocar as pessoas umas contra as outras. As lá do céu são para nos colocar uns ao lado dos outros. As notícias daqui nos fazem mal. Por isso o texto bíblico sabiamente diz: se envolvam, pensem nas coisas lá do alto, vocês vão experimentar uma libertação, vocês vão experimentar um sossego para a alma, uma tranquilidade. Pensem na glória de Cristo, olhem para a grandeza, a beleza, a sublimidade da criação, dentro do seu limite de compreensão, e pense: Ele governa tudo isso, Ele criou tudo isso, Ele comanda tudo isso. Pense no projeto de salvação que Deus, o Deus triuno, elaborou na eternidade, antes da fundação do mundo. Ocupe a sua mente pensando na obra de Cristo, considerada com efeito antes da criação e antes do pecado. Pense em toda a história bíblica. Pense num Deus que chama Abraão, que trabalha com ele, que faz dele uma nação, que cuida dele, que cuida do seu povo, e que dessa nação vem o Salvador. Pense no Deus que vai construindo a história da humanidade e que vai produzindo aqui o que já estava pronto no céu. Pense na encarnação de Cristo. Pense no ministério de Cristo. Pense na sua morte sacrificial. Pense na sua ressurreição gloriosa. Pense na sua ascensão. Pense na sua glorificação nos céus. Pense na sua morte. E Deus está dizendo assim: Ele morreu por você. Pense isso todos os dias, meu irmão. Vamos pensar todos os dias: Ele morreu por mim. Todos os dias eu tenho que pensar isso. Eu tenho que me alimentar disso. Mas quando Ele morreu, Deus diz assim: diante dos meus olhos, você também morreu com Ele. 3 dias depois Ele ressuscitou, e você ressuscitou com Ele, diante dos meus olhos. Você pode não entender isso, mas eu entendo isso. O importante não é que você entenda, o importante é que eu estou dizendo que você morreu com Ele, que você ressuscitou com Ele, e que você, quando Ele subiu ao céu, você subiu com Ele, e que você se assentou com Ele diante de mim. Você está aqui, aos meus olhos você está aqui, é uma questão de tempo. Nesse tempo, você, ainda como pessoa, vive no planeta Terra, vive em Apucarana ou nas redondezas, mas aos meus olhos você está aqui, assentado com o meu filho. Só aguardo o seu chamamento, mas você já está aqui, o seu lugar é aqui como meu filho. Mas a Bíblia também diz nesse texto, olha: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, está oculta, ela está de certa forma escondida, mas está lá. Então vamos pensar nisso. Quanto tempo você vai ter de vida para pensar nisso, se alimentar disso? Isso, ao dirigir o nosso pensamento, o nosso coração, a gente se liberta de tantas coisas que são opressoras aqui, que são angustiantes aqui. Pensem no céu. Não se desesperem com o que acontece na terra
porque o governo está nas suas mãos. Quando a gente pensa nisso, a gente descansa, Paulo disse: eu pensei tanto nisso, que a minha vida é Cristo, o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. Paulo disse: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Agora está o culto, mas vai chegar o dia da manifestação, da exposição. Este pensamento edifica, abençoa sobremaneira a nossa vida. Buscar tem a ver com querer viver o padrão de Deus aqui. Pensar tem a ver com o desejo, com o anseio de ir. Por isso Paulo disse: eu penso e eu busco. A minha vida está oculta em Deus, mas vai chegar o dia dela ser explicitada quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Está falando de um futuro, mas até então está falando de algo que já aconteceu. Estou lá, tenho que pensar aonde eu estou, com quem eu estou e como eu serei. Que Deus nos abençoe e que a gente passe por esse tempo difícil com este propósito: buscar as coisas lá do alto, viver o padrão de Deus aqui, numa sociedade corrompida, e pensar. O que nós pensamos nos ajuda a experimentar uma libertação daquilo que nos oprime. Que assim seja, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém? Deus abençoe. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim, mãe. Você sempre
ser pra mim.